do estabelecimento da doutrina das três pessoas distintas, Santíssima Trindade, até 2016, o ano atual, são 1691 anos. 1691 anos de ensinamento que no céu existe três pessoas distintas. Fez com que a mente das pessoas acreditasse tanto em três, que qualquer escritura da Bíblia que fale em três, as pessoas já pensam que é Santíssima Trindade. Lembro-me de um estudo que o meu pai fez uma vez com alguns membros da Igreja Adventista. Você sabe que a Igreja Adventista, uns anos atrás, ela não era trinitariana. Ela cria em um só, Jesus Cristo sendo Deus, e cria no batismo em nome de Jesus Cristo. Descobri isso no site do Ecumenismo da Igreja Católica, onde eles afirmam que, graças a Deus, a Igreja Adventista passou a crer também como eles, na Santíssima Trindade. E até louvo a Igreja Adventista, porque nos seus hinários já tem alguns hinos que adoram três pessoas distintas. Esses irmãos que estavam estudando com o meu pai fizeram de tudo para tentar provar para ele que havia sim três pessoas distintas nos céus. E o meu pai mostrou para eles que quando a Bíblia fala em Pai, Filho e Espírito Santo, não significa que tem três pessoas distintas, mas que Pai, Filho e Espírito Santo são atribuições dadas ao mesmo Deus. E até provou que ele é Pai, Filho, Espírito Santo, estrela resplandecente da manhã, lírio do vale, alfa, ômega, todas essas coisas são atribuições, mas que há uma só pessoa chamada Jesus Cristo, e Deus é Espírito e habita nesta pessoa. Mas o meu pai disse a eles: eu dou 3 dias para vocês irem estudar e procurarem com os seus teólogos, seus professores, a palavra Santíssima Trindade na Bíblia e depois vir e me provar. Eles foram estudar durante 3 dias. 3 dias depois retornaram e o meu pai perguntou: vocês conseguiram provar para mim que existe 3 pessoas distintas no céu e que existe a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Eles disseram sim. Então, ainda me lembro como se fosse hoje. Eu era uma criança e eu até fiquei assustado. Pensei que eles iam vencer o meu pai doutrinariamente naquele dia. Mas quando eles abriram a Bíblia, eles abriram em Isaías capítulo 6, versículo 3, aonde diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com essas 3 palavras, Santo, 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 os irmãos queriam provar que tem 3 pessoas distintas no céu e que a Trindade é verdadeira. Meu pai deu uma risada tão forte, disse para eles: essa doutrina de vocês está mais fraca do que a sopa da sombra do frango que morreu de fome. Depois disso viemos concluir que as pessoas, depois de 1691 anos de lavagem cerebral na humanidade, tudo na Bíblia que fala em 3, eles acham que são 3 pessoas distintas ou Santíssima Trindade. A Bíblia não pode mais nem falar que Deus é santo, santo, santo. Então eu quero ir pela Bíblia mostrando todas essas partes para me mostrar como o mundo está enganado. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. A criação do homem. Vamos começar por lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Porque a Bíblia diz: façamos o homem conforme nossa imagem. Eles acham que aqui estavam as três pessoas da Trindade. O verso subsequente, o verso 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Embora o versículo subsequente diga que Deus criou, não usa mais a palavra e criaram. As três pessoas criaram o homem conforme a imagem deles e semelhança. Não é aí que eu vou tentar provar nada. Mas uma coisa, eu faço uma pergunta. Se Deus já era três pessoas distintas quando ele criou o homem, quando ele fez os céus e a terra, faça essa pergunta para você mesmo. Moisés foi quem escreveu isso aqui. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Levíticos, Número, Êxodo, os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. E Moisés não ensinou essa doutrina para o povo israelita. O povo israelita sempre creram em um só Deus. Moisés disse: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Até hoje o povo que segue a lei de Moisés não crê nessas três pessoas distintas. A não ser os adventistas, porque voltaram para a Trindade, mas antes eles não criam nisso. Mas eu estou falando de judeus. Os judeus até hoje não creem na Santíssima Trindade. O irmão Branham perguntou a um velho rabino judeu uma vez. Disse assim: você crê que o Messias há de vir? E disse sim, porque os judeus até hoje esperam a volta do Messias. Eles rejeitaram Jesus, eles não creem que Jesus é o Messias. Mas eles creem que o Messias há de vir, porque eles creem em Isaías, que promete isso. Eles creem no Salmo 22, que Davi mostrou que o Messias viria. E eles estão esperando. Mas ele perguntou ao velho rabino judeu: o que o Messias será para vocês? Ele olhou para o irmão Branham e disse assim: o problema de vocês é que vocês cortam Deus em 3 pedaços e tentam fazer o povo engolir isso. E um judeu não engole isto. Judeu nunca creu em 3 pessoas distintas e nem vai crer. Então o irmão Branham perguntou para ele: então como é que você crê que o Messias será? Ele disse: nós cremos que quando o Messias vier, ele será o próprio Deus. Aí está o problema. Os denominacionais querem evangelizar os judeus cortando o Deus deles em 3 pedaços. Eles nunca vão aceitar isso. Pedro só aceitou Jesus, Pedro que era judeu, porque cria que Jesus era o próprio Deus dele. Os apóstolos que eram judeus só creram em Jesus como Messias porque creram que este Messias era o próprio Deus feito carne. Jamais o apóstolo Pedro aceitaria a doutrina da Santíssima Trindade. Em sua segunda carta, o apóstolo Pedro escreveu do capítulo 1, as suas primeiras palavras foram essas: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro só aceitou Jesus Cristo como o Messias porque ele creu que Jesus Cristo era o seu próprio Deus. Mas então para que Deus disse façamos o homem conforme a nossa imagem, já que aqui não tinha 3 pessoas da Santíssima Trindade? Deus é um só. Não existe 3 pessoas e nem existe a Santíssima Trindade. O que aconteceu foi que Deus se manifestou como Pai, criando todas as coisas, se manifestou como Filho na encarnação e se manifestou como Espírito Santo na consolação. Mas isso não faz dele 3 pessoas. Já expliquei várias vezes que eu sou Pai, eu sou Filho e eu sou motorista, mas isso não me faz 3 pessoas.
Eu sou pai porque tenho filho. Sou filho porque tenho pai. E sou motorista porque sei dirigir, tenho habilitação. Mas não sou três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, de Mateus 28:19, são apenas três atribuições dadas a um mesmo Deus que pôde manifestar nessas três formas diferentes. Mas porque Deus disse façamos. Deus é um só, não existe três pessoas. Porém, Deus fez os anjos para não habitar só. Ele fez os anjos para ser adorado e para servi-lo. Em Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: E a qual dos anjos disse jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Paulo está dizendo que os anjos são espíritos ministradores. O que é a palavra ministrar? A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Pedro, que a sua sogra estava enferma, Jesus a curou e ela passou a ministrar a eles depois disso. Entendemos que ministrar significa servir. Em outras traduções, a Bíblia diz que ela servia a eles, fazendo alimento, cuidando deles. Paulo diz que os anjos são espíritos ministradores, que servem a Deus. São como empregados que fazem aquilo que o patrão quer que faça. Em Jó capítulo 38, versículo 4, a Bíblia diz: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Não diz assim, onde estava tu quando nós fundávamos a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Esses filhos de Deus, essas estrelas da alva, que rejubilavam enquanto Deus fazia os céus e a terra, inclusive o homem, eram os anjos. Em Jó capítulo 1, versículo 6, encontramos que quando Deus se encontrou com Satanás e que disse: Tens observado o meu servo Jó, como ele é íntegro em minha presença? A Bíblia diz que Deus estava reunido com os filhos de Deus, observe. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observe que esses filhos de Deus que rejubilavam, de Jó 38, verso 4 em diante, também estavam na criação do homem, de Gênesis 1, verso 26. Portanto, quando Deus fazia o homem, não há dúvida alguma que, já que não existe três pessoas da Santíssima Trindade, que isso foi estabelecido por Constantino e Atanásio em 312 da era cristã, é lógico que Deus falava com os seus filhos, com os seus anjos que rejubilavam cada vez que Deus fazia uma criação. A mesma coisa pode ser dita em Gênesis capítulo 11, versículo 7, onde Deus diz: Desçamos e confundamos as línguas dos homens, quando construiu a torre de Babel. Deus falava com os seus filhos, com as estrelas da alva. Porque não tem lógica de estar falando com outra pessoa da divindade, porque não existe três pessoas da divindade. Existe uma só pessoa. Hebreus capítulo 1, Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Em Gênesis capítulo 18, três personagens aparecem a Abraão, aqueles que estão há 1691 anos de lavagem cerebral, crendo em três pessoas, acreditam logo que aqui foi a Santíssima Trindade que visitou Abraão. Mas quando Abraão viu os três personagens vindo, correu-se, ajoelhou diante dele e não disse assim: meus senhores,
mas disse meu Senhor. Encontramos que apenas um daqueles personagens era o Senhor numa forma teofânica, mas os outros a Bíblia relatam que eram dois anjos. Então podemos dizer que Deus em uma forma teofânica visitou Abraão e com ele dois anjos. Este Deus que visitou Abraão em uma forma teofânica era o mesmo Jesus. Em São João capítulo 8, versículo 39, Jesus, discutindo com os judeus, disse: responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Disseram eles para Jesus. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Eles estavam alegando que eram filhos de Abraão. Jesus disse que eles não eram. Mas no verso 56, Jesus disse: Abraão, vosso pai, já que vocês dizem que ele é pai de vocês, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O que Jesus está dizendo para eles é que, já que eles diziam que eram filhos de Abraão, deviam saber que aquele que apareceu a Abraão lá naquele dia era ele, Jesus. Mas Jesus era aquele que apareceu a Abraão? Sim, porque Jesus é Deus Jeová. Só que a Abraão ele apareceu numa forma teofânica de um outro homem. Aqui na Judéia, ele estava manifestado na carne humana que ele criou no ventre de Maria. Os judeus pensavam que estavam falando com Jesus, filho de José, e eles estavam falando com o Deus que apareceu a Abraão. Em São João capítulo 14, Filipe pensava que existia o pai de Jesus, à parte, separado, perguntou: mostra-nos o pai, o que nos basta. Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e tu não tens me conhecido? Jesus disse para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. Em Isaías 44, Deus Jeová, no verso 6, diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, Jesus disse para João: eu sou o primeiro e o último, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Se o Deus do Velho Testamento, em Isaías 44, versículo 6, diz que ele é o primeiro e o último, e que fora dele não há Deus, por que então que Jesus, sendo a segunda pessoa de uma suposta trindade, iria desmentir isso aqui e dizer que o primeiro e o último é ele? A verdade é que aquele Jesus de Apocalipse 1,17 é o mesmo Deus de Isaías 44, verso 6. Ele apenas mudou sua roupagem. Jesus disse para os fariseus: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e se alegrou. Ele estava mostrando que ele era aquele que foi a Abraão. E disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E em Isaías 43, versículo 13, o Deus Jeová diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Meu amigo, Jesus é Deus. Ele apenas mudou sua matéria. No Velho Testamento, ele apenas se manifestava como anjo ou aparições teofânicas. No Novo Testamento, ele criou um corpo no ventre de Maria. E é só isso. O mesmo Deus, apenas mudando sua máscara. Portanto, quem apareceu a Abraão foi o próprio Deus, que milhares de anos mais tarde se manifestou como Jesus Cristo. Mas é o mesmo Deus. Não foram 3 pessoas da Santíssima Trindade que apareceram a Abraão? Um apenas era Deus, os outros eram anjos.
Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse aos discípulos: Ide, fazei discípulos todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está com 1691 anos de ensinamento, que tem 3 pessoas distintas no céu, já acha que isso significa 3 deuses ou 3 pessoas distintas. Mas os apóstolos, quando foram batizados, batizaram apenas em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabiam que não existe 3 pessoas. E eles sabiam que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas 3 atribuições ao mesmo Deus. E eles entenderam que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, tem outra escritura que fala em 3, que as pessoas pensam que são 3 pessoas distintas. E não está falando de 3 pessoas distintas. A Bíblia está falando em 3 coisas. É diferente de 3 pessoas. Vamos citar, por exemplo, que eu seja carpinteiro, marceneiro e pedreiro. Isso não significa 3 pessoas. São apenas 3 funções. Aqui em São João, 1 João 5, verso 7, fala novamente em 3 coisas que não são 3 pessoas. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, que não é pessoa, todo mundo sabe que o Pai é Espírito. São João 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra, todo mundo sabe que a palavra não é pessoa, a palavra é o verbo de Deus. A palavra não é pessoa, é apenas o som, a voz de alguém. Então a palavra de Deus está em forma de letra, por exemplo, nesta Bíblia. No entanto, isso aqui não é uma pessoa. Isso aqui é a palavra de Deus em forma de letra. Quando a palavra de Deus é pronunciada, isso não é pessoa. Isso é a palavra sendo pronunciada. Portanto, no céu, tem o Pai, que não é pessoa, é um espírito. Tem a palavra, que não é pessoa, é espírito. E o Espírito Santo, que é o mesmo Pai, porque você não pode ter 2 espíritos. A Bíblia diz que é uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Portanto, o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Mas eu gosto porque o versículo termina dizendo: e estes 3 são um. Depois também diz que há 3 que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, que é quando uma criança nasce num parto normal. Primeiro a mulher verte sangue, depois água, e depois vem o Espírito de vida fazendo a criança chorar e viver. Mas isso também não são 3 pessoas. A água que é vertida da mulher não é uma pessoa, é água. O sangue que é vertido da mulher não é pessoa, é sangue. E o Espírito de vida também não é pessoa, mas a pessoa é a criança com aquele Espírito ali chorando. Portanto, não tem 3 pessoas, nem nos céus e nem na terra, mas apenas 3 fatos ou 3 acontecimentos que acontecem quando você nasce na terra e 3 acontecimentos que acontecem quando você nasce do céu para se tornar um filho de Deus. Está falando de novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito nem vai ver o reino de Deus. Portanto, esse versículo também não fala em 3 pessoas distintas e nem em trindade. Essa é a explicação que eu queria dar sobre isso. Eu abro esta Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não vejo 3 pessoas distintas na Bíblia. Eu vejo um Pai, um Filho e um Espírito Santo, que é o mesmo Deus manifestado em 3 atributos. Quando as pessoas falam em Pai, eu já sei, é o Senhor Jesus Cristo. Quando falam em Filho, já sei, é o Senhor Jesus Cristo. Quando falam em Espírito Santo, já sei, é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi Pai criando o mundo. Ele era o Pai quando apareceu a Abraão, debaixo dos carvalhais de Manre. Jesus Cristo era o Filho quando desceu e encarnou no ser humano, quando encarnou e viveu entre os homens. E Jesus Cristo é o Espírito Santo hoje. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mesmo ele tendo dito em outra escritura: eu enviarei outro Consolador, mas depois explica que este Consolador seria ele mesmo. Porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
E ele não podia estar conosco em carne humana. Ele teve que voltar ao Pai. Ele teve que voltar à forma espiritual para poder habitar em nós hoje. Então é isso que é a Bíblia, meu amigo. 3 pessoas distintas é coisa de católico. É idolatria. Velhinho da barba branca, com bengala na mão, sentado num trono, e Jesus do lado dele, e Maria mais embaixo, o Espírito Santo como uma pombinha. É meninice católica, criada em 325. Saia disso no nome de Jesus Cristo. Creia do jeito que a Bíblia diz. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Porque Moisés não ensinou a doutrina da Santíssima Trindade para os israelitas, já que foi ele quem escreveu o livro de Gênesis e diz que Deus disse: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança? Até hoje, o povo que creu na lei de Moisés não crê nessas 3 pessoas distintas. E você não pode dividir Deus em 3 pedaços e dar para um judeu. Eles crerão no Messias só quando alguém pregar para eles que o Messias é o Deus deles que se tornou carne humana. Eles nunca vão crer em 3 pessoas distintas. Isso é coisa de católico. Que Deus te abençoe e pense nessas coisas. Isso é sério, porque isso interfere na sua salvação. Se você estiver crendo nessas coisas, você será contado como idólatra juntamente com a besta de Apocalipse 17. Portanto, meu amigo, a Bíblia diz: sai dela, povo meu, porque ela se tornou morada de demônio e coito de toda ave imunda. Venha para o que a Bíblia diz, creia no que ela diz, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.